que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O Partido dos Trabalhadores é também o Partido das Trabalhadoras. No PT, mulheres sempre foram a essência do partido. Quando foi fundado em 1980, já tinha em sua base o combate à desigualdade de gênero, e isso só foi se comprovando com o passar do tempo. Em 1991, aprovou a cota de 30% para mulheres em sua direção e foi o primeiro a ter paridade de gênero neste cargo. Tudo isso antes mesmo de virar lei. A primeira presidenta do Brasil é petista, Dilma Rousseff. A primeira senadora negra do país também é petista, Benedita da Silva. Também é do PT a primeira candidatura lésbica assumida. Virgínia Figueiredo se candidatou a um cargo eletivo no Rio de Janeiro em 1996. Em 2020, o PT ampliou o número de vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas eleitas. Em 2016, eram 519 mulheres. Já em 2020, passamos para 647. No Congresso Nacional, a bancada de deputadas aumentou em 80% na eleição de 2022. É o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, há 43 anos lutando por uma política com paridade de gênero. Divaneide Basílio, primeira deputada estadual negra do Rio Grande do Norte. Camila Jara, única mulher eleita na Câmara Municipal de Mato Grosso do Sul e a deputada federal mais jovem da bancada do PT na Câmara. Dandara Tonantzin, ela foi a primeira mulher negra eleita deputada federal pelo PT de Minas Gerais. Juliana Cardoso é a primeira indígena eleita deputada federal na história do PT. Nesta sexta-feira, recebemos no TV Elas por Elas Formação a deputada federal Érica Cocai. Ela fala conosco sobre a participação sindical das mulheres. Meu nome é Érica Cocai, eu hoje ocupo a condição de deputada federal eleita pelo PT aqui do Distrito Federal e carrego uma alegria muito grande de estar no Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, que é o partido que me deu agora o 6º mandato, né? Com tudo o que representa o PT. E o PT, quando ele nasce do coração pulsante do Brasil. E ele nasce como uma síntese de tantas experiências libertárias que o país vivenciou. O PT tem um quê de Zumbi dos Palmares. O PT tem um quê de todos os movimentos para que nós pudéssemos viver uma humanidade na sua mais plena essência. E a humanidade, ela pressupõe, primeiro, alteridade, afetividade, diversidade, liberdade e condição de sermos donas do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso querer, dos nossos corpos. Portanto, a luta feminista, ela é uma luta que nos resgata a plenitude humana, posto que, quando os homens nascem sem nenhuma dúvida de que seus corpos são seus corpos. E nós, mulheres, lutamos todos os dias para dizer, moço, este corpo me pertence, este corpo é o meu corpo, e tem um querer, e tem um sentir, e tem um pensar.
Portanto, quando nós vivenciamos todas as formas de violências de gênero, e muitas violências de gênero, elas foram naturalizadas. E quando a violência é naturalizada, ela não é percebida enquanto violência. Ela se entranha no tecido social e passa, inclusive, a ser reproduzida, ou vai ocupando os corpos das mulheres oprimidas na sua naturalização. Por isso, digo eu que combater, identificar e combater as violências de gênero é fundamental para a construção de uma humanidade. E as violências de gênero, elas representam uma desumanização simbólica. Uma desumanização simbólica, porque vai retirando a liberdade, vai retirando a condição de sujeito, vai retirando a autonomia, o protagonismo, o querer, o sentir e o pensar, como construções feitas a partir das nossas próprias existências, dos nossos desejos e da nossa, inclusive, história, da nossa ancestralidade. O Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores é que nasce da luta concreta, nasce inclusive da luta do movimento sindical. É do movimento sindical dos que resistiram aos porões da ditadura em nome da liberdade, em organizações de partidos que não eram legalizadas. Ele nasce das comunidades eclesiais de base, ele nasce de todos os gritos que anseiam arrancar o que estava engasgado na garganta da madrugada. E o movimento sindical é parte fundamental dessa existência de uma plenitude humana. Porque o movimento sindical que tem e que enfrentou e enfrenta todos os dias também a lógica sexista e a lógica machista. Essa que vai se expressar na subrepresentação das mulheres no parlamento, na subrepresentação das mulheres em cargos de primeira chefia, nas mulheres terem os menores salários, fazendo as mesmas funções e os mesmos trabalhos. O movimento sindical, que foi parte da minha história, porque eu venho do movimento sindical bancário e venho da primeira construção de uma greve na história da Caixa Econômica, a empresa que eu entrei em 1982, e nós, em 1985, realizamos a primeira greve de uma empresa centenária, para dizer que nós queríamos termos o direito à sindicalização e queríamos ser considerados e consideradas bancários e bancárias. Esta luta faz parte de uma construção e de um entendimento de que quem constrói as riquezas desse país são os trabalhadores e as trabalhadoras. E que era preciso, portanto, identificar todas as opressões para que nós pudéssemos resistir a elas e construir um mundo sem cercas. Sem cercas que cercam o sonho, que cercam os corpos, sem cercas que com seus arames ferem a pele e a alma deste Brasil. Então, portanto, o movimento sindical, ele vai construindo a luta da classe trabalhadora e ele tem, depois do período da ditadura, na greve dos metalúrgicos do ABC, um marco fundamental. E eu lembro que Lula dizia: nunca ousem duvidar da capacidade de luta e de organização da classe trabalhadora. E dizia isso nas greves, que foram fundamentais para colocar em xeque a própria ditadura dos metalúrgicos do ABC. Lula como presidente do sindicato. Essa classe trabalhadora chegou à conclusão de que era preciso ocupar a presidência da República e ocupou a presidência da República. Ocupou a presidência da República para dizer que a fome não era natural, nem a desigualdade natural, e tampouco a discriminação de gênero é natural. Porque a discriminação de gênero, ela é parte de um processo que nos remete à constatação de que não fizemos o luto do colonialismo, onde os donos da terra também se sentiam donos das mulheres, ou donos das crianças, dos corpos dos trabalhadores e particularmente das trabalhadoras. Em todos os momentos violentos da história brasileira, a violência sempre a ela foi acrescida uma violência de gênero. Nós tivemos uma mestiçagem, em grande medida, construída a partir do estupro, durante o período da escravização aqui no Brasil.
Ah, nós tivemos na ditadura militar também as violências políticas, as violências de gênero sendo implementada, junto com a violência do que é uma ditadura e uma tortura que se estabelece nos corpos, para que os corpos não tenham autonomia, para que os corpos sejam arrancados da sua própria essência. Então, portanto, eu diria que o movimento sindical tem uma construção muito importante em todo o processo da democracia brasileira, porque ali nós fomos identificando a força da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, fomos construindo uma concepção de que não há democracia se não houver equidade de gênero. E, para além da luta que o movimento sindical desenvolve pelos direitos de toda a categoria, pelos direitos a reajustes salariais, pelos direitos a condições de trabalho dignas, a que a nossa saúde não seja vendida junto com a nossa força de trabalho, para que tenhamos um ambiente de trabalho onde nós possamos encontrar a nossa humanidade e não perder os nossos tendões, a nossa saúde, os nossos sonhos. Mas, junto a tudo isso, é preciso fazer um recorte identitário na classe trabalhadora. Nós queremos fazer um recorte de gênero nas relações do trabalho, porque são opressões que se retroalimentam. A opressão de gênero, a opressão de classe, a opressão racial, étnica e a opressão de uma sociedade cis-hétero-normativa. É preciso fazer esses recortes, os recortes de que nós queremos, sim, os direitos da classe trabalhadora de termos a participação ou de termos a valorização nos nossos salários, nas nossas condições de trabalho. Mas nós queremos uma pauta e uma discussão específica, porque nós, mulheres, somos as primeiras a sermos demitidas. Nós, mulheres, somos as que menos ganhamos. E nós sofremos, no mundo do trabalho, uma maternofobia. Muitas vezes as mulheres são impedidas de assumirem um posto de trabalho porque têm a possibilidade, porque carregam úteros, porque têm a possibilidade de engravidar. E quantas de nós, ao termos filhos e filhas pequenos e pequenas, somos preteridas de funções com maior responsabilidade dentro de uma empresa? Há uma maternofobia em curso que atinge, obviamente, as mulheres. Então, portanto, é preciso que nós façamos, para além da pauta geral da classe trabalhadora, a pauta específica, as negociações específicas, porque não há democracia e não há, em verdade, uma sociedade com cultura de paz enquanto nós carregarmos tantas violências de gênero. Pense que no Brasil nós temos milhões de mulheres que têm medo de voltar para casa. Então, são mulheres, veja, quando nós estamos nas ruas, nós somos seres anônimos. Ninguém sabe o nosso nome, a nossa história, ninguém sabe quem somos. É em casa que a gente se despe de todas as máscaras e que nós temos as relações que são relações mais, mais importantes da nossa vida. E é para casa que a gente quer voltar todos os dias e que nossos filhos e filhas voltem todos os dias. Tem milhões de mulheres nesse país que têm medo de voltar para casa, porque ao chegar em casa serão arrancadas delas mesmas. Portanto, é preciso ter políticas concretas de enfrentamento a uma violência de gênero e uma violência doméstica que constrói os caminhos para um feminicídio. Quando a mulher deixa de ter autonomia sobre o seu corpo e o seu querer, ela perde um quê de humanidade. Há uma desumanização simbólica que sempre antecede a desumanização literal, que faz com que este país seja o quinto país em feminicídio em todo o mundo. Então, portanto, os desafios são imensos. E o movimento sindical é pauta fundamental para que nós possamos traçar todas as discussões necessárias para que, para além de termos reajustes salariais, condições de trabalho, tenhamos as mulheres vivenciando uma plenitude humana que nos é negada quando nos negam a liberdade, quando nos negam a autonomia, quando nos negam a condição de sujeito. O PT nasce, e ele nasce com a matriz própria, que é uma síntese de tantas experiências transformadoras. O PT nasce como síntese dos quilombos, mas como síntese também da luta das mulheres,
da luta das mulheres sufragistas, da luta das mulheres para ter o direito de ter seu destino nas suas próprias mãos. Ele nasce representando tudo isso. E como Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, ele carrega na sua essência e nos seus princípios a equidade de direitos e carrega a igualdade de direitos entre homens e mulheres, a equidade de gênero e a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, por isso, o PT foi um partido que, através da sua própria militância, sempre lutou pela paridade nas estruturas de diretivas da própria instituição. O PT, ele traz, na sua essência, como um princípio da própria democracia e um princípio de estar sendo síntese de todas as experiências e de todos os desejos e reivindicações do povo brasileiro, a uma lógica feminista, que obviamente enfrenta um sexismo e um machismo que é estruturante na nossa sociedade. Nós temos um pacto estruturante, penso eu, na sociedade brasileira, entre o patriarcalismo, o sexismo, o racismo. E o PT, quando ele começa a discussão sobre a paridade, quando ele começa a discussão sobre as bandeiras fundamentais da construção de direitos iguais, da sua pauta feminista, ele reafirma que nós temos uma compreensão de que a discussão de direitos iguais entre homens e mulheres, da equidade de gênero, ela não é uma discussão menor. Ela não é uma discussão que se resolvendo outros problemas, ou um problema ou uma questão social que se resolve a partir da resolução de outras questões sociais. Não, ela é estruturante. Para a gente construir uma sociedade de paz, onde a gente não tenha medo nem das noites, nem das ruas, é fundamental que nós tenhamos a eliminação da subalternização das mulheres, porque isso significa que você tem a força bruta, essa força bruta se impondo sobre a outra pessoa. Então, portanto, para que você construa uma sociedade que não naturalize a violência, que não naturalize as discriminações, a discussão de equidade de gênero é absolutamente fundamental. O PT nasce dessa forma e vai construindo os mecanismos para dar concretude aos seus próprios princípios. O PT nasce atraindo a luta feminista no Brasil. A luta feminista, ela está no nascimento do próprio PT. A luta para que nós tenhamos uma sociedade onde não tenhamos direitos diferenciados, onde não hierarquizemos os seres humanos, porque os seres humanos não podem ser hierarquizados. Não podem ser hierarquizados. Nós não podemos conceber uma sociedade que tem seres humanos que podem amar e que outros não podem amar. E tem outros seres humanos que têm o direito de viver sem violência e outros têm que se acostumar com a violência. Essa lógica é uma lógica que é rompida com a própria criação do PT. E no curso da sua história, vai fazendo com que nós tenhamos os mecanismos necessários para que possamos construir e dar concretude a uma sociedade com igualdade de direitos. Então, nós temos a paridade de gênero, mas, para além disso, nós temos as nossas estruturas, nós temos a Secretaria de Mulheres, nós temos uma presidenta no Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Nós temos, moço, elas por elas. E o PT foi fundamental em todas as conquistas que as mulheres brasileiras tiveram na sua história. O PT foi no governo de Lula que se construiu a Lei Maria da Penha. Foi no governo de Lula. Foi no governo de Lula. Foi no governo de Lula que nós tivemos uma Secretaria de Política para as Mulheres. E ao existir uma Secretaria de Política para as Mulheres com status de ministério, ali se reconhecia que há uma desigualdade de direitos e uma falta de equidade de gêneros, pela própria existência da Secretaria com status de ministério. Então, isso tudo tem um ineditismo construído pelo próprio Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Então, eu não tenho medo de errar.
ao dizer que todas as conquistas que as mulheres brasileiras tiveram no último período no Brasil, tem a digital do partido, que é dos trabalhadores e fundamentalmente é das trabalhadoras. E aí fomos levando essa discussão para todos os cantos. Levamos essa discussão para o movimento sindical, levamos essa discussão para os movimentos sociais, levamos a necessidade de que tenhamos uma intersetorialidade. O PT, que hoje está com 11 ministérios no seu governo, 11 ministérios ocupados por mulheres, que tem hoje o Banco do Brasil com uma mulher na presidência. O Banco do Brasil foi criado em 1808, e nunca uma mulher havia ocupado a sua presidência. Está ocupando hoje, no governo do PT, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como também temos uma mulher na presidência da Caixa. Então, portanto, nós vamos construindo a abertura dos espaços para serem ocupados por mulheres, a elaboração de políticas públicas intersetoriais. Nós não podemos achar que a discussão de gênero ela tem que ficar restrita ao Ministério de Defesa dos Direitos das Mulheres. Ah, mas ela diz respeito à economia, sim. Ela diz respeito à reforma tributária, tem que ter recorte de equidade de gênero. Tem que ter recorte de equidade de gênero. Ela diz respeito à política do trabalho, ela diz respeito à cultura, à educação, ela diz respeito a todas as políticas. A intersetorialidade, ao mesmo tempo, a territorialidade. Respeitar os territórios. E nos territórios nós vamos ver a marca da liderança feminina, nós vamos ver a nossa ancestralidade, as tranças que a gente consegue construir, tranças de desejos, tranças de existências, tranças de fazeres, tranças de saberes, e ao mesmo tempo assegurar o protagonismo das mulheres na elaboração de todas as políticas públicas, na elaboração de todas as construções necessárias para que tenhamos uma sociedade igualitária. Por isso eu digo que a experiência que nós estamos vivenciando, que começamos já no primeiro governo de Lula, mas começamos antes disso, começamos nas prefeituras que ocupamos com mulheres, começamos nos governos estaduais que ocupamos e que começamos e desenvolvemos no primeiro governo Lula, no governo da primeira e única presidenta que esse país teve, Dilma Rousseff, que tiraram através de um golpe, porque não conseguiam fazer com que ela saísse da presidência da República pela vontade popular. Dilma ganha a eleição e eles fraudam a eleição. A primeira mulher, no golpe misógino. E todos os ataques e as construções onde se teceu o golpe, elas vinham com caráter misógino. Elas vinham com um caráter de agressão e de violência de gênero. E nós estamos com o aumento da bancada feminina. Hoje o PT tem a maior bancada feminina na Câmara Federal. Nós somos 18 mulheres, de todos os campos. Mulheres indígenas, mulheres negras, nós somos 18 mulheres aqui na Câmara Federal. E 18 mulheres que vêm fazer a discussão, entendendo que a violência política de gênero ela é uma violência política de gênero que se expressa não apenas na subrepresentação. E a subrepresentação feminina no parlamento, ela tanto é fruto da lógica sexista, patriarcal, desse pacto que foi construído no Brasil, que tanto maculou e que tanto feriu os nossos próprios corpos, mas ela também é semente para a perpetuação dessa lógica desigual e opressora. Mas a subrepresentação feminina, portanto, ela precisa ser enfrentada com centralidade e nós fazemos esse enfrentamento diário, não apenas no parlamento, mas em todas as instâncias do PT e onde houver petistas, nós estamos enfrentando a subrepresentação feminina no parlamento. Mas, para além disso, a violência política de gênero, ela também se expressa na tentativa de nos calar. É como se, quando a gente adentra um espaço que eles pensaram que deveriam ser ocupados só por homens, e nós, mulheres, adentramos esses espaços, e adentramos porque temos
uma estrutura dentro do Partido das Trabalhadoras e Trabalhadoras, uma secretaria de mulheres do PT, que trabalham elas por elas, que trabalham o empoderamento, porque lutamos, inclusive, pela cota nos financiamentos e nas propagandas eleitorais. Então, enfim, mas aí quando a gente enfrenta tudo isso e adentra os espaços que eles pensavam que tinham que ser espaços apenas masculinos, eles querem nos calar. E nós sofremos uma profunda violência política. Eu lembro de uma vereadora que, em determinado momento, ela disse: tem dia que eu acordo e tenho vontade de dizer, é o meu mandato que vocês querem? Toma, porque eu preciso viver. Sofrendo um profundo ódio e uma profunda violência cotidiana para tentar impedir que ela exerça o seu próprio mandato. E ela diz em seguida: depois eu penso, o mandato o povo me ofertou, e eu vou levar adiante para que outras mulheres tenham o direito de falar. O que nós vimos hoje com Maria Tereza é uma violência política de gênero. É uma violência política de gênero. A tentativa de nos calar. Conseguiram chegar, mas não vão exercer o mandato. É isso que eles querem. Por isso nós já escutamos aqui. Vocês deviam dormir e não acordar mais. Vocês são as gaiolas da loucas, vocês são deputéricas, fazendo uma associação de deputadas com histéricas e também com o meu próprio nome. São tentativas de nos calar, de nos silenciar, de dominar os nossos mandatos, de dizer: vocês não têm o espaço de fala e de atuação. E a gente enfrenta tudo isso. Eles deviam já ter percebido que não vão calar as petistas. Eles já deviam ter percebido que não vão calar o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Eles já deviam ter percebido que a gente nasceu enfrentando a ditadura, a gente nasceu enfrentando o machismo, a gente nasceu enfrentando a misoginia e o sexismo. Então, portanto, nós sofremos uma violência política de gênero no exercício dos nossos mandatos, que precisa ser identificados. Porque, veja, as violências de gênero, como exemplo, a violência obstétrica, ela não era considerada violência, é porque estava naturalizado. E a gente vai identificando as violências: violência institucional, violência política de gênero, a violência doméstica enquanto violência, a violência sexual, todas as violências que eles achavam que nós deveríamos acolher porque tentaram naturalizá-las. O PT nasce para desnaturalizar. Desnaturalizar o que não é natural. Desnaturalizar a fome, a desigualdade, desnaturalizar todas as discriminações, e particularmente as discriminações de gênero, discriminações LGBTQIA+, fóbicas, discriminações étnicas, raciais, todas as discriminações. Porque é preciso que tenhamos a liberdade de ser, a liberdade de amar e o direito à cidade. Já se pensou que a cidade é negada para as mulheres? De madrugada, as mulheres não têm direito à cidade. Em determinados momentos, já se pensou que quando nós descemos dos ônibus, de madrugada ou de manhã cedo, a gente desce segurando os nossos pertences, olhando para o lado? Já se pensou que nessa sociedade, mais de 80% das mulheres têm medo de sofrer violência sexual? Que neste país, a cada 1 hora, pelo menos 4 meninas de até 13 anos são vítimas de violência sexual? E eles querem aprovar o Estatuto Nascituro? E eles querem fazer valer o Estatuto Nascituro que eles não conseguiram aprovar na Câmara? Olha o que está acontecendo com essa menina do Piauí. É como se nós tivéssemos o Estatuto do Nascituro vigindo no nosso país. E foi o PT, junto com outros partidos de esquerda, que impediu que o Estatuto do Nascituro, que impede a interrupção da gravidez, a interrupção legal da gravidez com as vítimas de estupro e também quando a vida da mulher está em risco. Então, portanto, dentre outras coisas, a legislação desde a década de 40, e eles queriam retirar, porque eles querem o domínio completo sobre os nossos corpos e a nossa invisibilização enquanto seres humanos. E, vejam, não conseguiram aprovar e querem implementá-la em todos os cantos desse país. Esses são desafios que estão postos, são inúmeros. Moça, a gente dá conta deles.
A gente elegeu operário, o primeiro operário para governar esse país. A gente subiu a rampa do Palácio do Planalto. Subiu, foi em Ciranda. Foi em Ciranda. Foi uma mulher catadora, uma mulher mãe, uma mulher que está concluindo seu curso de direito, vindo da exclusão social, superando todas essas exclusões sociais, que colocou a faixa presidencial, representando o povo brasileiro em Luiz Inácio Lula da Silva. Porque a gente subiu, como disse, em Ciranda, com todos os corpos, todos os sons, todas as falas e todas as lutas. E a gente subiu com muito empoderamento das mulheres. Então, eu penso que a construção política. Nós vivemos 4 anos de negação da política, de um negacionismo muito estrutural, que se negou à realidade. E quando se nega a realidade, se constrói uma pós-verdade, ou uma realidade fictícia, ou uma realidade paralela. E dentro dela só cabe quem pensa da mesma forma. Mas a política é a forma, e a gente faz política todos os dias. E as mulheres fazem muito política, porque as mulheres são as que lutam por políticas públicas de qualidade. As mulheres são as primeiras a se organizarem no local de moradia. E as mulheres, quando têm consciência da coragem que carregam, porque nós temos muita coragem, muita coragem, muita coragem. E quando têm consciência da coragem que carregam, elas conseguem transformar o mundo. Foram as mulheres que arrancaram a faixa presidencial do peito estufado do fascismo, para que nós pudéssemos ter um retorno da política como instrumento de várias interpretações da realidade, sendo elaboradas como instrumento de construção da própria democracia. A política só vai ter a plenitude da sua essência com a participação das mulheres. Eu penso que nessas próximas eleições faltam 2 anos para que nós estejamos disputando as câmaras de vereadores, as prefeituras, e nós estamos chamando todas as mulheres a que nós possamos romper essa lógica sexista e entrarmos em todos os espaços. E entrarmos no espaço da política, para qualificarmos a política eleitoral, para que possamos dizer que ninguém vai nos calar, para que possamos construir uma verdadeira democracia. Por isso, mulheres, esta ciranda de ninguém soltar a mão de ninguém, essa sororidade, esta relação de estarmos, enfim, caminhando e transformando, porque todas as vezes que a gente se coloca em movimento, a gente transforma o mundo. A gente transforma o mundo. E digo, com tudo isso, que é fundamental que a gente comece a se organizar em todos os cantos desse país, para dizer, espera lá, moço, sou mulher. E como mulher, carrego um compromisso de transformação da própria sociedade. Espera lá, moço, para além de mulher, também sou petista. E sendo petista, carrego o que é Marielle Franco, carrego o que é Margarida Alves, carrego o que era a irmã Dorothy, carrego a história de tantas mulheres que decidiram viver plenamente a sua humanidade. Por isso, vamos entrar dentro das estruturas do partido, vamos discutir, vamos debater, não vamos nos calar e vamos dizer que nós vamos fazer o luto do sexismo, do machismo e da misoginia neste país. Porque, ora bola, somos mulheres. Aí diz Elisa Lucinda, e com ela eu me calo, cuidado, moço. Cuidado, moço, com esse ser que menstrua. Cuidado, moço. E digo eu, porque carrega o vigor, a força e a coragem para transformar esta sociedade. Eu repito, fomos nós mulheres que arrancamos a faixa presidencial do peito estufado do fascismo e arrancaremos todos os fios da lógica fascista, misógina e sexista que ainda permeiam as nossas estruturas sociais. Porque, ora bolas, somos mulheres e vamos fazer bonito nestas próximas eleições. Beijo grande.
Na aula de hoje, vimos a participação das mulheres nos movimentos sindicais e encerramos a edição especial de aniversário com a participação da deputada federal Érica Cocai. Não esqueça que você também pode fazer parte da história do PT, sendo uma parlamentar do nosso partido, porque política é lugar de mulher. Acompanhe o TV Elas por Elas Formação de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. E você ainda pode acessar todas as aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.